Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um Frontcast no ar aí. Bom, e hoje a gente vai falar sobre a guerra que ajudou a formar o Estado de Israel. E nós vamos falar agora sobre a Guerra de Independência de Israel, né, que foi entre 1947 a 49. Na verdade, os confrontos foram espalhados aí no decorrer desses anos e as questões políticas também, né? Nós vamos tratar um pouquinho antes, né, de toda essa questão sobre Israel e ver então como que se formou o Estado de Israel, né? E esse vai ser também o primeiro programa, né, Vitor, de uma série que nós vamos gravar envolvendo todos os chamados conflitos árabes israelenses, né? Acho que todo mundo lembra do tempo de escola. Se você fez escola, você estudou os conflitos árabes israelenses, né? Você pode não lembrar, podia estar fazendo outra coisa enquanto o professor estava explicando, mas você estudou os conflitos árabes israelenses. Então... É isso aí. Bom, acho que a primeira dúvida que muitas pessoas têm, né, é como isso aconteceu? Por que essa briga toda, né? A gente costuma falar que é um conflito étnico-religioso. O étnico, porque tem duas etnias ali distintas, embora se diga que ambos têm origem semita, mas o que se fala é que, né, que são duas etnias diferentes, os judeus e os palestinos árabes. No caso, hoje, os judeus lá são palestinos também, porque já nasceram lá e tudo mais, né? Mas na época de 1948, a maioria dos judeus que lá estavam eram provenientes de outras regiões. Tinha vindo da Europa, tinha vindo da América. Bom, e religioso, porque os judeus têm uma religião, né, monoteísta, baseada na Torá e tudo mais. A gente conhece, né, nós que somos um país de maioria cristã, a gente conhece porque na Bíblia, o Antigo Testamento, ele é basicamente um livro sobre os judeus, né, ele não fala, não tem a história de Cristo ali, então o Antigo Testamento é a história dos judeus, assim, não é a história dos judeus, né, mas conta ali um contexto religioso dos judeus, e os muçulmanos, eles seguem lá a religião que veio através de Maomé, né, no século V, eu acho, ou VI, que ele teve uma revelação, né, uma nova revelação divina, e gerou dali, ele foi o profeta dessa nova religião. Só que a coisa não nasceu só daí. Bom, para começar essa história, a gente tem que ir bem lá atrás, né? Como eu falei, também é um conflito religioso, então a gente tem aí os judeus, né, de uma parte, e os muçulmanos. Bom, os judeus, eles são aquele povo que muitos devem conhecer lá do Antigo Testamento da Bíblia, né? Tem toda aquela história da criação, tem Moisés, a questão do Egito, os 10 mandamentos, tudo mais. Bom, bem antes de Moisés tinha Abraão, e Abraão, ele vivia na região de Ur, e ele foi, segundo a história, mandado para essa região que hoje a gente entende como Palestina. E lá foi prometido, Deus tinha prometido para ele ser pai de uma grande nação que ali ia viver. Bom, a esposa de Abraão, ela era estéril, né? Então, ele acreditou que essa promessa de Deus não viria pela esposa. Então, ele tinha uma das concubinas, e essa concubina gerou o primeiro filho dele, o primogênito dele, né? Só que depois, no desenrolar da história, ele teve uma confirmação de que não seria com a concubina, seria com a esposa dele mesmo. Então, ele foi, e essa esposa dele, apesar de estéril, né? Aí entra a questão do milagre. Ela gerou o filho. Bom, do primeiro filho, Ismael, esse primeiro filho, como essa concubina, houve toda uma briga, né? Ela foi viver em outra região. Com a descendência dela, ele é considerado, Ismael, o pai dos povos árabes ali da região. E o segundo filho do Abraão, já esse sim com a esposa, e esse cumprindo lá os requisitos, né, segundo a história, para ser herdeiro,
ele seria o pai da nação judaica, da nação, até então, dos hebreus. Bom, enfim, ocorre que existia uma promessa, né, divina de que essa terra seria desse povo. Então, a disputa primordial entre os judeus e muçulmanos pela terra é de quem é o herdeiro dessa promessa, de que aquela terra é deles. Entendeu? Então, a base ideológica vem da religião, né? Por conta dessas questões que eu falei dos filhos da promessa. Quem seria o pai da grande nação que habitaria naquela região? Bom, com o decorrer dos séculos, esses povos já começaram a brigar. Por quê? Em alguns momentos, os hebreus foram levados como escravos para outras nações, como Babilônia, Egito, e uma vez que eles saíam, os povos descendentes de Ismael, que já estavam ali pela região, eles ocupavam o vácuo deixado por esse povo que saía. Então, toda vez que eles retornavam desses cativeiros, haviam guerras, né? Então, essas guerras foram os precursores desses conflitos que a gente vê hoje. Então, isso por um tempo parou, e durante o período romano, houve a diáspora, né? Que após uma rebelião, se não me engano, em 70 depois de Cristo, após uma rebelião de judeus, eles foram expulsos dali. Então, houve essa diáspora, eles saíram pelo mundo, né? Ocuparam muita região ali da Rússia, do leste europeu, né? E também da Península Ibérica, de onde saíram os judeus sefarditas, que são os pais dos cristãos novos que muitos vieram para o Brasil. Então, só a nível de curiosidade, né? Muitos que têm hoje nomes que têm ligação com árvore e aparência física, tem uma ligação com os judeus sefarditas cristãos novos. Por quê? Como eles se converteram na Idade Média, lá na região da Península Ibérica, eles davam nomes que remetiam à sua aparência e a Israel. Então, Oliveira, por exemplo, remetia às oliveiras, Carvalho, aparência, né? Pequeno, moreno. Então, claro que hoje em dia você não pode testar que um Oliveira é um judeu, porque, né, claro, houve muita miscigenação e tudo mais. Mas, enfim, só a título de curiosidade. Bom, essa diáspora do ano 70, ela tirou os judeus daquela região, e foram, como eu falei, para a Europa e tudo mais. Só que, como eles estavam fora do território palestino, eles foram com a cultura judaica. E a cultura judaica ela é baseada naquela região, né? A questão da criação, a questão dos profetas, a questão da formação do povo hebreu. Então, eles foram para fora da Palestina, só que com a cultura palestina. E os povos que ficaram lá, que mais tarde, né, se não me engano, no século V ou VI, se converteram ao islamismo com Maomé, esses povos ficaram lá e permaneceram nessa região, né? Só que aí no século XIX, no final do século XIX, se formou um movimento na Europa chamado movimento sionista, que era nada mais, nada menos do que um movimento em que aspirava o retorno dos judeus para a Palestina. Bom, mas assim, vale lembrar que isso não é um pensamento, é por isso que eu vou me dirigir agora, daqui para frente, aos judeus na Palestina como sionistas, para poder diferenciar. Por quê? Porque nem todos os judeus eles são sionistas, né? Existe um grupo de judeus, ou uma facção, não chega a ser facção, mas alguns judeus que acreditam que a separação deles, a saída deles da terra prometida, foi um propósito divino. Então, você quebrar esse propósito divino, né, seria um erro. Alguns judeus pensam assim. Por isso que, e até até uma forma estranha a gente ficar lidando com dos povos como judeu, porque pode cair até numa má impressão de que está sendo um discurso antissemita, né? Então, vou falar do sionista, porque o sionismo ele é um movimento político. Eu não sei se o Edgar tem essa mesma visão.
Bom, aí no final do século XIX, eles criaram esse movimento e com forte apoio da Grã-Bretanha, né? Inclusive, para os ingleses, era muito benéfico, né? Você ter lá, nessa região, um povo que estava ligado a eles. Porque se, uma vez que os judeus ali, sob a tutela dos britânicos, forem para lá, eles seriam, né? Estariam não vou dizer sobre o domínio, mas sob a influência, né? E seria um oásis ali de um pensamento, apesar de toda a cultura judaica ser oriental, de um pensamento ocidental, porque até então os judeus na Europa estavam imbuídos de pensamentos de democracia, né, da democracia como a gente entende, né, de voto e tudo mais. Então era mais fácil, né, para implantar ali um pensamento ocidental no Oriente Médio e também manter um aliado ali para casos de dominações dos povos árabes, que tem a questão de petróleo, tem a questão... Porque, nesse momento, a gente está falando de uma Palestina que é dominada pelo Império Otomano, né? Que lá, quando inicia a Primeira Guerra Mundial, é a inimiga dos ingleses, né? E quando tem a Segunda Guerra Mundial, ela é um ponto-chave ali na disputa com os alemães. Enfim. Bom, então... Eu estava no sionista. Então, esse movimento sionista, ele, sob a tutela, né, sob o apoio dos britânicos, ele se fortaleceu. Né? Se fortaleceu, tanto que na década de 20, especificamente no ano de 1920, lá na Palestina, o governador foi um judeu. Né? O governador britânico lá, ele era um judeu, o Herbert Samuel. Ele foi o primeiro alto comissário britânico na Palestina, né? Isso em 1920. E ele já fazia parte do movimento sionista, né? E ele militava por essa causa. Bom, enfim. Só que aí esse movimento ele não alcançou só essa elite intelectual e política dos judeus, né? O movimento sionista ele alcançou também as camadas comuns da população. E até 1948, até a Segunda Guerra, houve uma imigração pacífica, vamos dizer assim. Né? Eram judeus que iam lá e compravam terras e se mudavam para lá de forma pacífica. Porém, esse discurso sionista de que eles teriam que formar um Estado judeu na região da Palestina, não tinha como deixar, né, escondido, né? Então, os árabes souberam. Então, nesse período aí do início do século XX até a meados do século XX, até a Segunda Guerra, mais ou menos, houveram vários protestos, né? E vários, não vamos dizer embates, mas vários, como a gente falou no outro episódio, várias animosidades entre alguns grupos judeus e, os árabes que lá viviam, árabes muçulmanos. Que também é bom a gente lembrar que existe árabes cristãos, existem palestinos cristãos que também viviam naquela região. Já eram minoria, né? E hoje continuam minoria, mas eram parte considerável da população, né? Você tinha igrejas, tinha uma comunidade católica ortodoxa atuante e tudo mais. Bom, com isso, a imigração judaica na região da Palestina, ela pulou de mais ou menos 5 mil, né, em 1900, em 1905, para até maio de 48, 50 mil, ou seja, aumentou em 10 vezes seu tamanho só nessa imigração pacífica, né? Só que essa imigração pacífica, ela foi pensada na criação do Estado de Israel. Ela foi fomentada pelos sionistas, certo? Eles tinham um fundo em que eles pediam doações para que eles comprassem as terras e colocassem ali os colonos judeus, né? Lembrando que essa bandeira que nós hoje conhecemos como do Estado de Israel, ela foi criada por esses sionistas, por esses povos que pediam, né, clamavam o retorno à Palestina. É interessante a gente falar também, Edgar, que não era um povo que vivia muito bem, super aceito na Europa e que do nada quiseram se mudar. Não, é um povo que já sofria preconceito, é um povo que não era bem quisto por boa parte, e isso a gente vai ver
o reflexo disso na Segunda Guerra Mundial, e antes um pouco, né? Era um povo que já sofreu preconceito, é um povo que já era mal visto em muitas áreas, em muitas regiões. Então, para os governos da Europa, era interessante também você ter um local para onde os palestinos fossem, porque os judeus sairiam de lá, né? O antissemitismo já era forte na Europa, né? Então, na verdade, desde a Idade Média, né? Então, é algo que a gente tem que pensar que a intenção dos britânicos e de outros povos em apoiar o sionismo, em apoiar essa criação do Estado de Israel, era também, não pela justiça, e não pela justiça, né, de um povo sem pátria, né, não por esse tipo de justiça, e nem tanto somente por ter um aliado no Oriente Médio, mas porque também eles eram, de certa forma, mal vistos. O povo judeu, né, depois que eles são expulsos lá no ano 70 pelos romanos, né, tem lá a famosa revolta, né, de Massada, que inclusive é algo que a gente precisa abordar no Frontcast futuramente, porque a batalha de Massada lá foi muito, né, foi bastante interessante, icônica, né, a resistência deles, mas eles acabam sendo expulsos, espalhados pelo Império Romano, que era uma forma de você resolver, né, o problema de um grupo étnico muito arraigado ao seu território, expulsá-lo do seu território, né, que os romanos tinham essa estratégia também. Bom, e durante todo esse longo processo, os judeus não tiveram uma nação, mas eles mantiveram a cultura, né? E isso é muito interessante, porque você mantém uma certa unidade pela cultura, né? Que, como o Vitor diz, você mantém ali uma certa coesão. Esses conflitos, inicialmente, entre cristãos, judeus e muçulmanos, eles não são permanentes e nem sempre eles ocorrem. Por exemplo, durante muito tempo, os judeus eles foram muito bem aceitos ali entre os árabes, até porque os árabes eles fazem referência às 3 religiões do livro, tá? Que é o quê? Que é a própria religião muçulmana, que é a própria religião cristã e a religião judaica. Porque aquilo que nós temos como o Antigo Testamento para os cristãos, que para os judeus é o Torá. Olha aí, ó. Então, Torá aqui, né? Quem lê, não, Torá, que para nós é o Antigo Testamento, essa edição é comentada e ela tem a parte em hebraico, né, para você comparar os textos, então por isso que ela é grossona assim, mas seria o nosso Antigo Testamento. É o livro principal, e depois você tem os livros, que é o Novo Testamento, né, as edições, e você tem o Alcorão. Então, são consideradas religiões do livro. O Vitor até falou que tinha uma grande comunidade cristã. Isso é muito interessante também, porque nós, cristãos do Ocidente, temos uma perspectiva que nos dão na escola com o cristianismo sendo uma religião ocidental, e não é verdade. Boa parte dos cristãos, e o cristianismo se expandiu primeiro pelo Oriente. Só foi a partir da expansão muçulmana é que o cristianismo se arrefeceu, mas se calcula que até o século XIX havia algo como 80, 100 milhões de cristãos na região ali do Oriente ainda, né? Então, assim, essa população diminuiu justamente depois da invasão dos ocidentais lá, né? Do Império Britânico, etc. E outras correntes de cristianismo, né? Os cristãos maronitas, os cristãos assírios, né? Outras correntes de cristianismo que não são as mesmas aqui do Ocidente. E o que ocorre? Ali no final do século XIX, como o Vitor já disse, surge o movimento sionista. E para a gente entender o movimento do sionista, eu vou ler aqui com vocês 2 poemas de poetas do movimento sionista. Eu estou tirando esses poemas de um livro de uma escritora chamada Anita Shapira, chamado Israel, uma História. Eu vou ler esses poemas para vocês e vou acompanhar a interpretação dela, porque a forma com que esses poemas, eles são... ela apresenta esses poemas e eles próprios se apresentam, ela nos dá muitos elementos para compreender o que foi o movimento sionista.
Então, esse poema chama-se Duas Cartas, de Ávila Raimeri. Primeiro é como se a mãe estivesse enviando uma carta para ele. A mãe fala assim: ao meu querido filho em Jerusalém, seu pai está morto e a mãe está doente. Volte para sua casa na diáspora. Quer dizer, voltar para sua casa na Europa ou nos Estados Unidos e sair da Palestina, porque os judeus na diáspora são aqueles que estão na Europa ou nos Estados Unidos, principalmente. O filho responde: perdoe-me, minha mãe doente. Jamais retornarei à diáspora. E se você realmente me ama, vem até aqui e me abraça. Quer dizer, chamando ela para o território da Palestina. Aí ele termina assim o poema: nunca mais serei um errante. Nunca mais sairei daqui. Não sairei mais. Não sairei mais. Não. Quer dizer, essa era a profissão de fé dos sionistas, né? Quer dizer, você voltou para o território onde era o território de Israel antiga, e você tem ali essa profissão de fé de que nós não voltaremos, né? Nós não voltaremos mais, né? E aí tem um outro poema que a Anne Shapira ela coloca, né? Que é um poema chamado Eu Creio, de Saul Tisnikovsky, que é um judeu russo, né? Pelo nome aí a gente vê que é um judeu russo. Ele fala o seguinte: então meu povo brotará de novo, e na terra uma nova geração crescerá. Suas correntes de ferro serão removidas. Olho no olho verá a luz. Vai viver, amar e lutar. Uma geração na terra está viva, viva. Não no futuro, nem no céu. Viver no espírito não é o bastante. Então, falando justamente dessa questão, quer dizer, a vida é ali, agora. E uma coisa interessante é a falar sobre a terra. Como o Vitor disse, o movimento sionista eram de judeus vindo de diversas partes do mundo, né? Dos judeus que estavam, né, na diáspora e vieram de diversas partes do mundo. Inicialmente, vários desses judeus que foram para essa região, muitos deles eram chamados movimentos sionistas de esquerda. Esses judeus do movimento sionista de esquerda estavam muito ligados à questão da terra. São eles que vão formar os kibbutz. Outros judeus eram judeus ligados mais aos movimentos que a gente poderia chamar de direita. E esses judeus, que nós podemos chamar de judeus burgueses, eles vão se concentrar mais nas cidades. Então, nesse primeiro momento, vai ter algo que vai ser comum no Estado de Israel até hoje, que é uma concentração de terras coletivas nos kibbutz, e, ao mesmo tempo, as cidades com uma burguesia muito próspera. Né? Que vai haver, porque são duas correntes diferentes. Então, e eles vão conseguir, basicamente, ali, depois, com a formação do Estado de Israel, manter esses dois estilos de vida, manter um estilo mais voltado para a coletivização da terra, e quem não se adaptava a esse estilo mais coletivo da terra ia para as cidades viver um movimento muito mais dado à questão a questão propriamente, né, de uma burguesia da cidade. Outra coisa bastante interessante que tem no movimento sionista é a questão da língua. A língua predominante entre os judeus não era o hebraico, era o Yiddish, que é uma língua dos judeus da Europa Oriental. Só que logo no início, o dialeto, né? Você vê que essa questão de língua e dialeto, ela é complexa, né? Eu até separei uma frase, eu preciso lembrar o autor, e quando eu lembrar eu cito depois a fonte, gente, eu vou citar a fonte, mas tem um autor, eu vou citar a fonte, tá? A frase não é minha. Que ele dizia o seguinte: a diferença entre língua e dialeto é que a língua é o dialeto com marinha. Ou seja, quando você tem o exército e uma marinha forte, é língua. Quando você não tem exército, marinha, não tem poder, aí é dialeto. Então,
Eu preciso lembrar o nome desse autor, né? Que eu achei a explicação dele bastante clara e simples, né? Sobre a sim. diferença. Tá, mas eu não sou linguista, tá? Se tiver algum linguista ouvindo isso, nos perdoe. Vai entrar algum linguista aí, vai deixar uma carta pra gente explicando a diferença. Mas então, com o tempo, então, houve também dos semitas, porque assim, o hebraico ele era falado só pela intelectualidade judaica. Né? Houve com o tempo também uma retomada do hebraico, né, para transformar a língua hebraica como a língua do futuro Estado de Israel. Né? Essa questão de disputa de linguística, como a própria Ana Shapiro ela diz, né, ela acaba sendo... O hebraico acaba se tornando predominante, não o Yiddish, porque devido ao nazismo, a maioria dos judeus que foram mortos pelos nazistas foram justamente os judeus da Europa Oriental que falavam o Yiddish. Então o hebraico acabou predominando como língua. Então, o movimento sionista, ele surge como resposta a um grande movimento anti-judaico que ocorreu no final do século XIX e começo do século XX, inclusive com a distribuição de um panfleto lá por volta de 1914, 1915, chamado Protocolo dos Sábios de Sião, que dizia que os judeus tinham uma grande conspiração judaica para poder conquistar o mundo, essas coisas. Lógico que é uma baboseira enorme, foi um documento forjado pela polícia secreta do Czar para poder acusar os judeus de crimes de conspiração. Gostaria de falar, Vitor? E só um adendo rapidinho. E daí geraram os primeiros pogroms, né? Os primeiros linchamentos em massa de judeus na Rússia no final do século XIX, e foi um espelho, né, para as ações violentas contra os judeus já lá nos meados do século XX. Então, mas quando houve a Revolução Russa, muitos desses judeus socialistas eles se inspiraram na Revolução Russa, porque viram também uma questão assim de um grupo, né, vencendo. Inclusive a Ana Shapiro ela fala, né, que um dos livros mais vendidos no Estado de Israel, quando ele se formou, foi o livro Poema Pedagógico do Makarenko, um livro de pedagogia de um autor russo. Né? Mas na própria União Soviética iria se formar um Estado, uma república autônoma, como é muito comum, né? Já discutimos isso em um dos news, né? Muito comum na Rússia ter república autônoma, ia ter uma república autônoma em Boridijan, que seria uma república autônoma israelense, né? Assim, israelense, não, desculpa, judaica. Né? Mas acabou não dando certo, acabou sendo transferido vários judeus para lá pelo Stalin, mas depois com a questão do nazismo e das batalhas, essa república não deu certo, tanto é que a partir de 1950 e alguma coisa, o Stalin permite que os judeus que estavam em Israel, né, migrem para o Estado... que estavam na União Soviética, comecem a migrar para o Estado de Israel, o que vai aumentar em muito a população de Israel, porque aí chega-se os judeus russos. Depois, com o tempo, vão chegar os judeus etíopes, que são os judeus que viviam na Etiópia, que são os judeus dali do sul, da África ali, né, do chifre da África. Tá? Mas aí você tem todo esse movimento nacionalista, e o interessante desse movimento nacionalista, sionista e judeu nesse momento é justamente essa dupla formação dele. Ele tem tanto um braço burguês, quanto tem um braço dos trabalhadores. E havia alguns poetas, né, dos movimentos trabalhistas que diziam que o verdadeiro judeu, ele tem uma enxada numa mão, um fuzil nas costas e um livro na outra mão. Porque você tem tanta questão que os judeus sempre prezaram, né, do intelectual, mas do trabalho e da defesa, e o fuzil nas costas, né? Então, você tem você tem esses elementos aí nesse movimento sionista, que, como o Vitor diz, esse movimento vai crescer, tá? Até 1948, como o Vitor já tinha dito, 1947, 48, que é quando o mandato britânico ali tá para terminar. O que acontece? Os britânicos ganharam, né, a Segunda Guerra Mundial, mas não tinham mais condições de manter um império colonial. O Império Colonial Britânico se esfacela. E então se começa esse processo, né,
pela independência do Estado judaico. O que também vai fazer com que essa independência do Estado judaico seja colocada em primeira ordem? O Holocausto. A descoberta do Holocausto vai fazer com que os países ocidentais, então, apoiem com muito mais decisão um Estado judaico. Pode? Vitor, pode? Eu estava vendo alguns autores e essa questão de independência do Estado de Israel, eles põem um pouco à prova, porque até então não existia um Estado subjugado a ser independente, né? Nessa crítica eles falam sobre 1948 ser a criação do Estado. É claro que os israelenses hoje, o governo fala em independência, né, para dar aquele ar mais pomposo ao movimento. Mas, tecnicamente, segundo até acho que, se não me engano, segundo até a legislação internacional, não foi um movimento de independência, foi um movimento de criação. E foi uma criação, assim, muito, mas muito, não só influenciada, mas levada pelos britânicos. Por quê? Até os últimos momentos, por exemplo, um pouco antes do dia 15, existiram aldeias que os próprios britânicos desalojaram as pessoas, os palestinos árabes, entendeu? E toda a estrutura do Estado já estava praticamente montada para os judeus. Eles já estavam em cargos estratégicos, porque no dia que mudou, né, a partir de hoje, houve a declaração da independência do Estado e tudo mais, e, tipo, no dia seguinte já estava tudo já funcionando perfeitamente. Por quê? Era uma estrutura que os britânicos já estavam montando por muitos anos atrás, né, já com essa intenção de, quando acabar o tempo deles ali, quando acabasse, né, o tempo deles ali, os judeus já assumiriam, né, os sionistas, no caso, já assumiriam de uma vez. Então, foi algo bem, com uma participação bem atuante dos britânicos lá. O Ben Gurion, ele chamava essa guerra de guerra pela soberania, não de guerra pela independência, né? Ele chamava de guerra pela soberania. Os árabes chamam de guerra de 1948. Só, assim, como vocês veem, uma das várias que teve, que poderão ter. Então, né? E os palestinos vão chamar de Nakba, ou a catástrofe, que, como para eles cerca de 700 mil palestinos após o término da guerra foram para o exílio, então para eles seriam a catástrofe, né? Então tem realmente tem a disputa semântica aí, né? Uma disputa, a guerra semântica faz parte também da guerra, né? Você precisa ter uma guerra, você tem aí sempre o conflito, né, semântico, né? Ele é muito importante, principalmente após os conflitos reais, para definir quem é quem, né? Então, em 1947, a ONU tenta fazer uma partilha, né? Tem um plano de partilha para formar 2 estados. Pelos historiadores, assim, pelo que a gente lê, parece que principalmente os judeus, eles não acreditavam que os ingleses fossem abandonar, realmente. Eles acreditavam que os ingleses ficariam ali, e que, portanto, os ingleses forçariam uma formação de 2 estados e tal. Então, eles relatam que foi uma surpresa para eles também, né, quando, de repente, os ingleses saíram, os ingleses foram embora, né, e deixaram as coisas se resolverem ali, né, e porque até então era realmente colônia de quem? Da Inglaterra, né. Então, e até assim, até que seria uma guerra de independência, inclusive vocês teriam lutado contra os ingleses para expulsá-los, né, mas não foi o caso. E realmente haviam ali grupos, os judeus tinham financiamento grande vindo de judeus muito ricos dos Estados Unidos, principalmente. Esse financiamento diminuiu durante a crise de 29, mas sempre teve. Agora, uma coisa interessante, que já que, né, nós estamos num podcast de história militar, de questões militares, é que já em 1945, o Ben Gurion, em um discurso que ele fez para angariar grana, né, dos judeus
americanos, né, ele já falava da necessidade de construir uma indústria bélica judaica quando os caras não fabricavam nem estilingue. Então, nesse discurso de 1945, o Ben-Gurion ele já te falava lá para os financiadores, olha, e futuramente teremos que ter uma indústria bélica lá, né, para você ver como que a pessoa pensava muito à frente, né? E aí, a partir de 1948, começa então. A partir de 1947 já começam os conflitos entre palestinos e israelenses. Mas geralmente eram conflitos, digamos assim, menor, né? Assim, entre grupos armados palestinos e israelenses. Mas a partir de 1948 há a chamada invasão de outros países árabes em Israel, né? Você começa realmente então ali a guerra quando forças árabes do Egito. Pode falar. Bom, você falou aí sobre a importância da indústria bélica, né? Os judeus ali em 48, eles já tinham uma força bélica bem considerável, né? Por conta desse financiamento que você citou. Eles tinham alguns grupos, que era o Haganah, que era uma força de proteção judaica que já tinha sido criado já algumas décadas antes para proteger os assentamentos judeus de ataques de alguns grupos, né, mais exacerbados, né, mais extremistas. Em 1948, o Haganah tinha cerca de 35 mil homens, né, e era uma força para aquela região até considerável. Eles tinham um armamento considerável ali, né, bom, muitas armas provenientes ali da Segunda Guerra e tudo mais, e tinham também guerrilheiros, né, paramilitares, vamos dizer assim. Esses guerrilheiros, eles também estavam bem armados, né, porque conta de toda essa estrutura de financiamento, e eles eram basicamente 3 grupos. Era o Palmach, o Irgun e um grupo dissidente do Irgun, que era a Gangue Stern, né. Essa Gangue Stern, ela saiu do Irgun porque o Irgun, durante um tempo, ele lutava pela independência da Palestina, visando expulsar os britânicos para criar o Estado de Israel. À medida em que o Irgun passou a acordar com os britânicos, né, essas pessoas formaram a Gangue Stern, que eles pegavam até o último momento, né, a expulsão dos britânicos para fazer lá o Estado de Israel, né. Então, os britânicos consideravam a Gangue Stern como um grupo terrorista. Já os palestinos árabes da região, eles tinham ali cerca de 2.500 revolucionários, porque é importante a gente falar que os palestinos árabes também tentaram a independência a independência dos britânicos, né? E principalmente nos anos 30 ali, ficou bem forte, e eles foram desmantelados pelos britânicos. Então, esses 2.500 aí, remanescente dos revolucionários, dessa revolução que foi desfeita nos anos 30, eles estavam ali bem mal armados, bem, no português, bem básico, assim, bem capengas, e eles também tinham 4 mil voluntários, né, dentre das pessoas que ali viviam e que antes não eram envolvidas com essa revolução. Para a gente ter uma ideia, é bom a gente botar o marco, assim, né, o marco como o dia 15 de maio, que foi quando os britânicos saíram e realmente os judeus ali criaram o Estado de Israel. Para cada palestino árabe ali, né, estava mal armado, mal treinado, para cada um deles tinham 6 judeus que estavam bem equipados, né, com armas modernas, né, muitas sobras da Segunda Guerra. Inclusive, eles tinham uma força aérea ali já estabelecida. Quer prosseguir? Vamos lá. Bom, apesar, né, dos judeus realmente terem acesso, né, a armas, né, assim, a superioridade dos árabes ela é muito maior do que a dos judeus, não dos palestinos. Mas aí eu falei, mas aí eu estou falando ali nesse momento em que eu estou no momento em que os países árabes ao redor não invadiram ainda. Estou falando só dos palestinos ali que resistiram, né, àquele primeiro momento. Um dos elementos de resistência,
né? Tanto nessas batalhas iniciais com os palestinos árabes, quanto depois contra os exércitos dos países árabes vizinhos, vão ser os kibbutz, né? Então, boa parte das batalhas vão ser ganhas justamente pelos jovens que faziam parte dos kibbutz. Até porque os kibbutz foram que reuniram o maior número de jovens que tinham que já vinham com esse espírito mais de uma enxada numa mão e um fuzil na outra, né? Então eles tinham muito mais esse espírito de guerreiro, etc. Enquanto os judeus que vinham mais de lugares como Nova York, Londres, esses lugares se concentraram nas cidades. Os judeus que vinham de lugares mais do interior, lugares da Europa Oriental, assim, com maior perseguição, eles se reuniram nas comunidades agrícolas. Então eles tinham um maior treinamento em armas, e etc. Foram os que ofereceram maior resistência, né? Então, nesse início de batalhas, os kibbutz foram aqueles que representaram a maior resistência, e foram aqueles que travaram também as maiores batalhas, né? Aí você teve assim, as vitórias iniciais, elas acabaram sendo dos judeus, né, principalmente desses grupos, né, em volta dos kibbutz e de outros grupos de guerrilha, né, podemos dizer assim, nesse momento de confronto, né, em torno de manter primeiro as áreas judaicas, né, porque uma das coisas assim que quando a gente vê a divisão da ONU, a gente pensa assim, não, assim, toda a parte onde seria Israel seria habitada por judeus, e toda a parte onde ficaria os palestinos seria habitada por árabes, e não é bem assim. Ficaria quase 40% da população do Estado judeu seria palestina, e um número muito grande da população palestina, pelo acordo inicial, também seria judaico, porque haviam colônias judaicas no lado onde seria Palestina, e haviam muitos palestinos do lado onde ficaria o Estado judaico, né? E então, de qualquer forma, os dois estados, eles manteriam minorias significativas de um e do outro. Mesmo que o plano de partilha da ONU tivesse sido aceito, né, ambos os estados manteriam essas minorias. Segundo alguns historiadores, alguns relatos, a fuga em massa dos palestinos, quando os confrontos começaram do território da Palestina, foi uma surpresa para os próprios judeus, né? A Golda Meir, ela tem uma declaração que ela dá, que ela chega a pedir em algumas vilas que os judeus não ataquem aquelas vilas e que para a população não fugir, porque essa fuga em massa, né, não estava assim, não, assim, foi algo que pegou mesmo as lideranças judaicas de surpresa. Eles acharam que eles iam ocupar o território, mas os palestinos iam ficar lá. Então, nesse primeiro momento, essa fuga em massa foi algo que pegou eles de surpresa, né? Mas acaba que ela ocorre, e isso causa uma separação maior ainda entre os dois grupos, tá? E aí vai criando, então, dois estados com maior separação. Mas até hoje, cerca de 20% da população do Estado israelense é de palestinos que viviam nesse território e continuaram a viver mesmo depois do êxodo palestino, né? Da diáspora palestina. Pode falar. Sim. Aí você também entra um pouco naquela guerra de narrativas, porque a versão dos palestinos, né, é de que ocorreram, sim, muitos massacres em que essas populações foram expulsas, né? Claro que não deve ter sido em todos os lugares, ambos os casos, né? Mas o que eles contam é que, inclusive tem um documentário, vou deixar o link, um documentário da Al Jazeera que fala sobre essa catástrofe, né? Que é como eles chamam. Claro que na visão estritamente árabe, né? Que é uma TV árabe, então é a versão deles, né? E eles falam em vários relatos sobre, inclusive de pessoas que viviam lá, sobre expulsões, assim, com massacre mesmo, e inclusive com uma tática que era o seguinte, por exemplo, você tinha uma cidade ou uma vila em que tinham quatro entradas e saídas, né? 4 entradas.
E se a fronteira mais próxima, por exemplo, Jordânia, Líbano, né? Se essa fronteira estava na saída leste, então todas as outras saídas elas eram ocupadas pelas forças militares judaicas, né, sionistas, e forçavam que as pessoas saíssem por aquele único caminho, que era para quê? Para que elas fossem para os outros países. Então foi algo estrategicamente planejado, né? Inclusive o Ben Gurion, Davi Ben Gurion, né, que você tinha falado, ele fala já em 38 da necessidade de desapropriar, né, muitas terras. Mas é o seguinte, quando a gente fala disso, não existia um controle assim. Nós somos uma força, né, militar, oficial, e nós vamos proceder dessa maneira. Não. Como eu tinha te falado, eram 3 grupos, né? E várias milícias independentes. Né? Então, assim, os grupos faziam o que eles ali achavam, né, da melhor forma. Então, seria inevitável mesmo esses massacres, essas desapropriações, né? Até porque esses sionistas mais radicais, eles pregavam isso mesmo, que toda aquela terra deveria ser ocupada somente pelos judeus. Aí a gente volta lá naquela questão bíblica, né? Naquela questão, no caso para os judeus, da Torá, da promessa de que aquela terra seria deles. E todos aqueles conflitos que também na Torá mostra, né, no nosso caso, o Antigo Testamento, da guerra contra os filisteus, e os filisteus nada mais são do que os povos palestinos, né, e alguns outros povos da região. Então, eles eram imbuídos, né, dessa memória e de que eles eram ali, naquele momento, né, uma representação contemporânea daquela luta passada com o selo de aprovação divino. Né? Então, essa era a parte que muitos judeus, muitos sionistas mais radicais faziam. Claro que, da parte israelense, né, eles vão dizer, e vão diminuir essa questão da expropriação, da expulsão, dos massacres, e a parte árabe vai dar mais ênfase, né, a essa questão. Aí fica aí para o ouvinte, né, e para o espectador do YouTube, ouvinte do podcast, espectador do YouTube, tirar suas conclusões aí, pesquisar as fontes de ambos os lados, né, que é bom sempre a gente ter as fontes, né, Edgar, de ambos os lados para a gente ter uma noção, porque se a gente ler só de um lado, a gente fica meio restrito. Como você disse, há diversas narrativas, né? Então, e não era um grupo, e nesse momento não eram estados, né, em guerra, eram grupos. Então, sim, há grupos que tendiam mais, digamos assim, a ocupar o território, mas não expulsar a população, e há grupos que expulsavam a população, que tendiam e queriam expulsar populações de ambos os lados, mas com o desenvolver da guerra, acaba que os judeus vão sair vencedores, e a população palestina é aquela que acaba, né, fugindo, né, indo para o êxodo, sendo expulsa. Alguns historiadores, inclusive, dizem que existem fontes da época, né, inclusive dizem que foi uma ordem, né, de alguns generais, de alguns comandantes palestinos, para que isso vem de fonte árabes mesmo, para que eles desocupassem o território, para ser melhor para os próprios países árabes atacarem o território. Né? A própria Ana Shapiro, ela fala que ela acha que ela desconfia deste relato, mas existem relatos que são árabes. Então você tem assim vários relatos diferentes. Então você tem tanto relatos de lugares onde os judeus pediram, não expulsaram os palestinos. Há lugares onde, como você disse, grupos mais radicais, e na verdade é o próprio medo, né? Você vê assim, um grupo chegando e você acaba fugindo mesmo. Eu fico imaginando, por exemplo, no Brasil nós não tivemos isso, mas se você fala assim, eu moro numa cidade pequena aqui no interior, você fala, se a tropa inimiga tá lá do outro lado, tá chegando aqui, eu pego minhas coisas e vou embora, não preciso nem esperar ninguém falar que eu preciso ir embora ou não. Então é lógico que esse tipo de desocupação ocorre, tanto é que não existe guerra sem refugiado, né?
Não precisa, na verdade, ninguém dar ordem. Se você sabe que a tropa inimiga tá vindo, a primeira coisa que você faz é pegar a sua família e, afinal de contas, você não sabe o que as tropas inimigas vão fazer quando elas ocuparem os lugares. Uhum. Independente se elas estão fazendo alguma coisa ou não, né? Você não sabe. Pode falar. Porque essa questão que você falou aí da, dos próprios árabes, né, pedindo para o povo sair para melhorar a questão da luta, nesse documentário eles citam isso, né, eles falam que isso é uma inverdade, né, só para ilustrar aí. Você quer falar aí da questão já da invasão dos países? Do Vamos processo lá, que... né? Então, a historiadora que eu tenho usado aqui como fonte, ela fala isso também, que ela desconfia, né, desses relatos de que os próprios árabes tinham pedido, mas que existe também essa outra coisa, né? E existe também, né, os relatos, por exemplo, da própria Golda Meir falando que ela, a hora que ela vê uma cidade sendo abandonada, ela acha algo terrível, né? É, até ela fala que para ela era como se lembrasse do que de. Quer ver, ó, vou citar até a frase, ó. Entrei nas casas, algumas das quais tinham ainda o café e a pita sobre a mesa, e não pude deixar de pensar que essa tinha sido a situação em muitas casas judaicas na Europa durante a Segunda Guerra Mundial. Então, quer dizer, há diferentes. Você não pode pegar uma comunidade ou todo um povo ali, mesmo em meia luta, e achar que todo mundo está tendo as mesmas práticas, né? Isso é um erro, né? Também, né? Então você tem desde líderes que eram mais. Não, nós vamos, mesmo que a gente fique a terra, vocês podem ficar. Tem aqueles grupos que são mais radicais, vamos expulsar todo mundo, então, né? Mas voltando à questão militar, a invasão árabe, né? Os países árabes invadem. Não é todos os países árabes que têm essa questão, né, da invasão. Por exemplo, os judeus já tinham uma boa relação com o rei da Jordânia. E o próprio rei da Jordânia, ele meio que fala assim, olha, se for ter uma invasão, eu vou ter que participar. Mas depois que acabar, a gente pode virar negócios, não tem problema. Né? Inclusive, a questão da Jordânia, ocupar Cisjordânia, incorporar ela ao seu território, pode ter sido aí meio que um acordo entre o rei da Jordânia, que queria expandir o seu território, e os próprios judeus. Olha, tá com você aí, tá numa boa. Ah, então, essa... Pode falar. Você tá com o microfone desligado. Tava mudo. E outra coisa interessante aí nessa coisa do rei da Jordânia é que o comandante das tropas dele era um oficial britânico, né? E os oficiais abaixo dele também eram oficiais britânicos, né? Então, reforça um pouquinho, né, essa questão aí desse acordo seu, fica um pouquinho mais evidente, né? Porque, realmente, se você tinha ali um oficial britânico e um corpo abaixo dele britânicos, é muito provável que eles estavam alinhados ao que o governo britânico queria naquela região, né? Então, reforçando o que você acabou de falar, vou ler um trechinho do livro da Ana Shapiro. Ó. O rei almejava anexar a seu reino as partes da Palestina Ocidental destinada ao Estado palestino. Um plano que tinha a bênção do governo inglês e era aceitável para a liderança judaica. Né? Exatamente isso, né? Olha Você aí. deixava os ingleses ficavam contentes com isso. Né? Até que a questão Não, de soldados britânicos lutarem na guerra, né? Aqui no Brasil também aconteceu, né? Na guerra de independência do Brasil, foram os verdade. britânicos que comandaram a nossa marinha, né? Eles estão, Uhum. ainda mais depois da Segunda Guerra Mundial, que não faltava era oficial pronto para se incorporar de algum exército para lutar, né? Oficial desempregado, né? Então, mas você tem assim essa comunidade. Aí você tem os egípcios que invadem do sul, tentam tomar Negev, né? Tomam Negev ali, a região da faixa de Gaza. Inclusive, num dos tentativas de paz, Israel deixava o Negev para o Egito, Israel não concordou. Você teve os iraquianos que atacaram ali através da onde a Jordânia mesmo, passaram as tropas por ali. E os sírios, que atacaram ao norte, né? Os sírios
né, que penetraram ali ao norte. Então, nesse momento, foi um momento de maior risco para Israel. Por quê? Porque aí a diferença de poder entre os estados, principalmente o Egito, porque ao contrário desses outros países que tinham acabado de se formar depois da Segunda Guerra Mundial, o Egito já era um estado independente desde os anos 30. E é o país árabe ali mais populoso. Então, o Egito tinha uma grande força armada. Então, ele que representava o maior risco. Tanto é que é aí que entra as grandes fortunas, né, dos judeus no exterior, para justamente tentar levar armas da Segunda Guerra Mundial, que os americanos tinham armas à vontade, para o Estado de Israel. Né? Então, os árabes tinham força aérea, tinham blindados, tinham artilharia, né, que vinham principalmente do Iraque e da Síria. Né? E essa invasão ela vai acontecer. Dos campos ali de batalha mais importante para Israel era aquela região perto de Tel Aviv, onde, se a gente olhar no mapa, tem uma pequena região que Israel é bem, digamos assim, a Cisjordânia penetra, indo para o oeste, e Israel é bem fininho, assim, né? Não sei se a extensão entre o mar e a Cisjordânia ela é bem curta. E aquele ali era uma grande questão, porque você podia dividir o país ao meio. E ali é que teve as batalhas mais sangrentas da guerra, porque Israel não queria de jeito nenhum perder aquela parte. E, inclusive, aviões egípcios chegaram a bombardear Tel Aviv, né? E a artilharia da Legião Árabe bombardeou Jerusalém. Então, teve bombardeios de aviões, de artilharia. Né? Os sírios avançaram pela colina de Golã, né? Só que eles não conseguiram penetrar muito no território israelense. E as forças iraquianas vieram pelo sul, né, e foram detidas pelo kibbutz de Jesner. Né? Então, o que a gente lendo essa guerra a gente nota muito é que na hora quando essas tropas chegavam em determinado kibbutz, elas eram detidas ali pelos kibbutz, pelos guerrilheiros dos kibbutz, que parece que eram os grandes, aonde se dava os grandes enfrentamentos. Né? Assim como o kibbutz de Negbada, né? Que foi um dos responsáveis por enfrentar o exército egípcio. E esse kibbutz, mesmo bombardeio com aviões e artilharia egípcia, não conseguiu derrotar esse kibbutz, que acabou sendo um elemento importante para impedir a invasão egípcia. Você gostaria de falar de... Não, pode continuar. Então, assim, nesse momento, a guerra ganha grande intensidade, né? Em 19 de julho de 48, você vai ter, assim, a seguinte divisão de forças. O Exército de Libertação Árabe estava na Galileia, né? Uma força expedicionária iraquiana na Samária. O deserto do Negev estava isolado. Controlado ali pelo exército egípcio, tá? Então, você tinha ali uma situação de fronte, né? Com confrontos em Jerusalém, bombardeios sobre Tel Aviv. É quando se tem um cessar-fogo. Esse cessar-fogo, que vai durar alguns dias, apesar de ter combates esporádicos, como acontece ainda mais numa situação que você não tem um monte de forças armadas, né? Ele vai servir para que Israel acabe recebendo armas que vinham que estavam vindo, né, para Israel. Então Israel acaba recebendo armas e fortalecendo o seu exército, né, no decorrer desse cessar-fogo. E aí, até que do dia 15 de outubro de 1948, na Operação Iova, né, os israelenses eles rompem o cerco egípcio e retomam ali a passagem entre Israel e o Negev, tá? E o deserto do Negev. Mas os egípcios ainda se mantinham em Gaza. Tá? E aí, então, você depois tem, em dezembro de 48, a Operação Horev, tá?
onde as Forças Armadas israelenses lutam, né, pelo Negev, ultrapassam as fortificações egípcias e acabam penetrando na Península do Sinai. Elas acabam penetrando a Península do Sinai e chegam muito perto da onde é ali o mar, né, ali o Mar Vermelho, que tem o canal o canal, né? É quando os americanos falam, opa, aí não, vamos retornar. Os americanos, os britânicos falam, opa, aí não, né? Aí assim vocês nos colocam em maus lençóis, né? E com isso, o Egito negocia com Israel um cessar-fogo. Então o Egito fala, olha, vamos negociar, o Egito negocia um cessar-fogo, os egípcios então ficam com a faixa de Gaza, né, sob o controle egípcio, mas os israelenses retornam até a fronteira. Então, quando os israelenses ameaçaram a Península do Sinai, né, principalmente aí as potências ocidentais, os ingleses e os americanos falam, ó, Israel não pode ocupar território além na Península do Sinai. Então vocês retornam. Em troca desse retorno das tropas israelenses, até porque Israel não tinha condições de manter, eles forçam então esse tratado de paz. Com esse tratado de paz, logo o rei da Jordânia fala assim, bom, se o Egito fez um acordo de paz, vou fazer também. Ele já não estava muito disposto, né? Então, vamos... ele foi porque os outros foram também e ele não ia ficar muito bem, até porque tem uma população grande de palestinos na Jordânia, né? O rei da Jordânia aceita um tratado de paz também, né? Onde ele fica com o controle da área chamada Cisjordânia, que tem maioria palestina, que acaba então sendo anexada à Jordânia, né? Por fim, as tropas do Iraque, como elas tinham que passar pela Jordânia para poder chegar até Israel, né? E as tropas iraquianas que estavam na Samária, elas acabam retornando também ao seu país, né? E o Iraque assina um armistício com Israel em 3 de abril de 1949, tá? Também a fronteira com o Líbano, os libaneses voltam, ela é cessada, e em 20 de julho de 1949 são os sírios que assinam o último acordo de paz. Os sírios foram os últimos acordo de paz não, armistício. Os sírios são os últimos a retornar ao seu lugar. A cessar, aí definitivamente acaba ali a guerra, essa primeira guerra árabe-israelense. Sim, e como todas as guerras, né, como você bem falou lá no início, todas as guerras deixam refugiados, né? Então, essas pessoas que a gente falou, que foram expulsas de suas casas, algumas fugiram, elas foram para onde? Para os países vizinhos, né? Elas não tinham condições de, por exemplo, viajar para os Estados Unidos, para Londres. Elas foram para esses locais, para esses países vizinhos, e Jordânia, se não me engano, ela aumentou quase 50% de sua população com esses refugiados. E como foi assim, do dia para a noite, né? Esses países não tinham condições de manter esses refugiados, né? Então, o que ocorreu? Assentamentos de refugiados com condições sanitárias, estruturais, de alimentação bem precárias, né? E coisas que só foram começar a se resolver bem depois. Então, foi um período bem difícil, né, para os palestinos árabes que saíram de lá. Nos locais para onde eles foram, nem sempre eles eram bem-vindos, porque eles abalavam, né, a rotina dos lugares, das aldeias, das cidades. Era mais gente lá, né, e muitas vezes eles não tinham casa, moravam no assentamento, então quando eles iam na cidade, em alguns lugares eram mal vistos, né, porque também as pessoas que recebiam não tinham culpa, né, do que acontecia, então, e os próprios refugiados não tinham culpa de nada, né. Então isso foi por isso que eles chamam de catástrofe, né, porque os que saíram de lá passaram maus bocados, né. Inclusive, existem bastante relatos de pessoas com bastante idade que ainda guardam a chave de casa, né?
de quando saíram. Então, isso é uma questão bem, bem delicada. Justamente durante a guerra, né, da soberania, a guerra de independência de Israel, a guerra de 1948, né, o que ocorre é justamente que com a evacuação dos árabes e ao mesmo tempo também do lado árabe, dos judeus que estavam no lugar onde hoje é a Cisjordânia, fazendo esse movimento contrário, você vai criar dois territórios com uma distinção étnica muito maior do que estava no plano da ONU. No plano da ONU, apesar de ter 2 estados, ambos esses estados teriam minorias muito significativas, tanto no estado judeu teria uma minoria significativa árabe, como no estado árabe teria uma minoria significativa judaica, e isso não vai acontecer, né? Aí, uma das coisas que, segundo a Ana Shapiro, que é a historiadora que eu estou usando como fonte aqui para esse programa, que ela fala, é que as lideranças de Israel, no momento, esse é um momento após a Segunda Guerra Mundial, onde grupos de alemães tinham sido expulsos da Tchecoslováquia e da Polônia e serem absolvidos para a Alemanha. E grupos de poloneses que viviam no território da Ucrânia tinham sido expulsos da Ucrânia e ter absolvidos pela Polônia. E segundo essa historiadora, Ana Shapiro, um dos discursos da liderança israelense era que os Estados árabes poderiam absolver a população palestina. E aí até ela fala que isso não aconteceu com a população palestina. Apesar de ser árabe, como os estados onde ela se localizou, ela nunca foi absolvida por esse estado, ela nunca se tornou... Os palestinos que foram para a Jordânia nunca se tornaram jordanianos. Assim como os palestinos que foram para a Síria nunca se tornaram sírios. E então se criou o que ela chama aqui, né, de mito do retorno, que uma hora eles retornariam. E essa situação é uma situação que perdura até hoje, né, da questão dos palestinos querendo retornar, os israelenses que aquela é a terra que eles ocuparam, e esse impasse que a gente vive até hoje. Então é isso, né? Aí depois nós vamos prosseguir, né, nos próximos programas falando sobre outras guerras, né, que aconteceu, né, depois dessa, né, e sobre a questão do Estado israelense, né. Bom, então acho que é isso, né? A gente vai prosseguir depois com outros combates lá desse conflito árabe-israelense, para vocês entenderem, né? Quando vocês verem alguma notícia, vocês já vão ter visto com a gente aqui todo o histórico, né? Inclusive a gente foi até lá atrás, né? A gente foi até a história bíblica lá de Abraão. E as próximas guerras, por exemplo, a guerra dos 6 dias e do Encupro, vai dar pra gente se centrar nas batalhas, nas armas, porque essa daqui em específico, ela foi uma coisa mais de guerrilha, de ataques, de coisas assim, mas as próximas, a gente vai ver mesmo, assim, aquelas questões mais dos aviões que usaram, da tecnologia, das batalhas, dos ataques, nós vamos ver isso mais em detalhe. Então, se esse programa vai durar cerca de 1 hora, os próximos vai durar 3. Vocês se preparem. Bom, então é isso. Quem está ouvindo o podcast, corre lá no YouTube, faz todo aquele procedimento que vocês já conhecem, de inscrição e dar like e tudo mais. E que tem que estar no YouTube já, obrigado aí, dá o like pra gente, aumenta a nossa relevância. E por mim, só isso. Precisamos do apoio de vocês. É isso aí. Terminei também, né? E não se esqueçam aí de nos apoiar. Então, até o próximo programa. Até mais. Valeu. Você não tá falando mais vida longa e próspera, hein? É verdade. Vida longa e próspera.